Os anos 80 nos deram mega sucessos como E.T. e Top Gun, mas sob a superfície, um cinema diferente prosperava, estranho, ousado, inesquecível. Eram filmes muito estranhos, muito ousados, muito à frente de seu tempo para a glória mainstream. Hoje, abrimos o cofre e liberamos 15 joias escondidas do cinema dos anos 80 que vão te surpreender. De pesadelos banhados em neon a obras-primas esquecidas, estes são os filmes sobre os quais os verdadeiros cinéfilos nunca deixaram de sussurrar. Manhunter, 1986. Antes de O Silêncio dos Inocentes ganhar Oscars e o Hannibal Lecter, de Anthony Hopkins, se tornar um vilão da cultura pop, Michael Mann criou algo mais frio, mais agudo e, de muitas maneiras, muito mais arrepiante. Manhunter adapta O Dragão Vermelho de Thomas Harris, mas Mann se recusa a fazer um simples thriller de gato e rato. Em vez disso, ele entrega um sonho febril e hipnótico onde os espaços entre a violência, corredores estéreis, salas iluminadas por fluorescentes, paisagens urbanas desertas, parecem quase mais assustadores do que os próprios assassinatos. A interpretação de William Peterson como Will Graham é assombrada e crua, um homem tão empático com assassinos em série que o trabalho o está corroendo por dentro. Hannibal Lecter, de Brian Cox, escrito de forma diferente aqui, é uma fera diferente, não um monstro flamboyant, mas uma intelectualidade fria e calculista, enrolada como uma cobra atrás de vidro. Suas cenas juntas vibram com uma ameaça contida. O estilo visual é puro Mann, azuis frios, vermelhos intensos, arquitetura rígida enquadrando os personagens. Cada frame parece ao mesmo tempo bonito e sufocante. A trilha sonora, carregada de sintetizadores, com artistas como Shriekback e The Reds, transforma Manhunter em uma elegia iluminada por neon para almas perdidas na escuridão. Os críticos não sabiam o que pensar. O público se afastou. Mas, com o tempo, cineastas como David Fincher, Say Sabinan, Mindhunter e Nicholas Winding Refn, Drive, citaram Manhunter como um modelo para os thrillers psicológicos modernos. Não é apenas uma joia escondida, é a chave mestra para um subgênero inteiro. Paper House, 1988. Se O Labirinto do Fauno e A Hora do Pesadelo tivessem um primo britânico melancólico, seria Paper House, uma fantasia sombria e devastadora que mistura a imaginação infantil com a insidiosa horror. A jovem Anna, confinada à cama com febre, desenha uma casa solitária e um imaginário. Menino, mas em seus sonhos febris, os esboços se materializam. No início é mágico, depois a casa muda, as paredes apodrecem, as sombras se alongam, o menino se torna desesperado. Anna percebe que seus medos e culpas estão sangrando para este novo mundo, transformando-o em um pesadelo vívido. O diretor Bernard Rose, Candyman, entrelaça a história com nevoeiro denso, sombras irregulares e silêncio fantasmagórico. Não há sustos repentinos. Em vez disso, constrói-se uma sensação de sufocação lenta e aterrorizante. As atuações são impressionantes. Charlotte Burke, mal sendo uma adolescente, traz uma vulnerabilidade tocante para Anna. Ela não é a sonhadora corajosa típica dos contos de fantasia, mas uma criança lidando com profunda solidão, raiva e arrependimento. Ben Cross, normalmente uma figura heróica, inverte as expectativas para se tornar uma presença aterrorizante espreitando dentro do mundo de Anna, sonhos. Lançado no caos do cinema do final dos anos 80, Paper House lutou para encontrar um distribuidor nos Estados Unidos e escapou entre as brechas. No entanto, entre os aficionados por terror e fantasia, permanece um tesouro sussurrado, uma história sobre o poder e o perigo da imaginação e como nossos medos mais profundos são muitas vezes aqueles que criamos. Lugar. Jeff Bridges interpreta Richard Bone, um vendedor de iates desiludido que acidentalmente vislumbra um assassinato. Seu amigo, Alex Cutter, um veterano vietnamita, alcoólatra e aleijado, interpretado com fúria vulcânica por John, ouviu, fica obcecado em rastrear o assassino, convencido de que é um magnata local. O assassinato é quase um MacGuffin. A verdadeira história é sobre as promessas quebradas da América, o trauma pós-guerra e a decadência pessoal que se instala quando os sonhos, morte. O diretor Ivan Pacer, um emigrado da nova onda da Tchecoslováquia, traz uma tristeza europeia ao cenário ensolarado da Califórnia. As praias e mansões de Santa Bárbara não são glamorosas aqui. Elas são grotescas, símbolos de decadência cobertos de ouro, folhagem. Inicialmente mutilado pelo seu estúdio e renomeado Cutter and Bonham para um lançamento limitado, o filme quase desapareceu. Mas alguns críticos apaixonados, notavelmente Pauline Kael, o defenderam, levando a um pequeno relançamento e a um culto crescente e lento.
Assistir Cutter's Way hoje é ver o otimismo de um país inteiro azedar em raiva e derrota. É uma das joias escondidas mais emocionalmente devastadoras de sua década. The Quiet Earth, 1985. Filmes pós-apocalípticos geralmente mostram caos, saqueadores, fogo e fúria. The Quiet Earth imagina algo ainda mais assustador. Silêncio. Nas cenas iniciais, o cientista Zack Hobson acorda em uma Nova Zelândia completamente desprovida de vida humana. Carros estão abandonados. Rádios transmitem estática. Cidades permanecem vazias, sob um céu azul ofuscante. Ele caminha pelas ruínas, confuso, exultante, depois, lentamente, horrivelmente desmoronando. Bruno Lawrence é hipnotizante. Como Zack, ele passa de uma loucura alegre, vestindo um camisolão enquanto se declara presidente da Terra, para uma solidão devastadora. Quando finalmente encontra outros dois sobreviventes, a esperança surge, mas com ela vem o ciúme, a desconfiança e culpa. O diretor Geoff Murphy pinta um apocalipse aterrorizante não com monstros, mas com o peso insuportável da ausência. A cinematografia, as vastas rodovias vazias, os arranha-céus esqueléticos, fazem o espectador sentir-se como um fantasma. O filme sugere ideias mais profundas de ficção científica, também universos paralelos, reinícios cósmicos, a assustadora arrogância da humanidade tentando controlar a natureza. E o final, uma visão ambígua e arrepiante de renascimento ou solidão eterna. Nos Estados Unidos, The Quiet Earth mal fez um sussurro nas bilheteiras. Hoje, é considerado um dos melhores filmes de ficção científica existencial já feitos, influenciando filmes posteriores como 28 Dias Depois e Aniquilação. Vampire's Kiss, 1988. Imagine um filme de vampiro onde você não tem certeza se o vampiro é real e o verdadeiro horror é a sanidade desmoronando de um homem esmagado pela vida moderna. Esse é o Vampire's Kiss, uma comédia negra que se tornou um santo graal para os fanáticos por Nicolas Cage. Cage interpreta Peter Lowe, um yuppie narcisista e predador que acredita estar se transformando em um vampiro após um estranho encontro. Ou talvez ele esteja apenas descendo na loucura. De qualquer forma, o que se segue é uma das atuações mais selvagens já capturadas no cinema, com Cage adotando um sotaque bizarro, rastejando em seu apartamento imundo e sim, literalmente comendo uma barata viva. O diretor Robert Bierman mergulha no surrealismo. Nova York aqui é um labirinto de neon morto e psique decadente, com o capitalismo e a solidão transformando um homem em um monstro literal. A tragédia, ninguém entendeu o beijo do vampiro na época. O público odiou. Os críticos zombaram. Isso fracassou, mas nos anos que se seguiram, tornou-se uma lenda cult, estudado em aulas de atuação, amplamente memetizado e reverenciado como uma descida verdadeiramente destemida na urbanidade. Loucura. Não é apenas um filme de vampiros. É um grito de desespero espiritual, podridão capitalista e absurdo existencial, bradado aos quatro ventos por Nick Cage. Continuarei no estilo mais profundo, rico e emocional que você solicitou, mantendo cada filme por volta de 430 a 450 palavras, focando na narrativa, conexão emocional, fatos ocultos. E por que dói que esses filmes foram negligenciados? Windwalker, 1980. Muito antes de Hollywood celebrar vozes autênticas, Windwalker ousou contar uma história indígena quase inteiramente em Cheyenne e Crow. Línguas. Não é um western embranquecido. É uma elegia onírica às tradições perdidas e aos espíritos desvanecidos de um povo marcado pela história. O filme segue um guerreiro Cheyenne idoso ressuscitado pelo Grande Espírito em uma última jornada para se reunir com sua família e protegê-los do perigo. Através de invernos rigorosos, ataques de saqueadores e memórias agridoces, Windwalker torna-se menos um homem e mais uma criatura viva, fantasma, uma ponte entre o passado e o presente incerto. Trevor Howard, um ator britânico, interpreta Windwalker sob pesada maquiagem. Controverso, mas ele traz uma profunda dignidade ao papel. O verdadeiro triunfo, no entanto, é a reverência dolorosa do diretor Keith Merrill pela cultura nativa, os rituais tribais, as paisagens cobertas de neve, a narração oral passada de ancião para criança. Windwalker parece uma memória sussurrada para você ao redor de uma fogueira. Foi quase ignorado em 1980, ofuscado por filmes mais chamativos. Filmes. Mas para aqueles que o descobriram, é uma rara e assombrosa homenagem à resiliência e ao desaparecimento. Identidade. Uma carta de amor a uma cultura que luta contra o mar de apagamento.
The Ninth Configuration, 1980. E se a mente de um padre assassino de O Exorcista ainda não tivesse terminado de se desintegrar? The Ninth Configuration é a sequência surreal e hipnótica de William Peter Blatty para seu famoso romance de terror. Mas aqui, o terror vem não de demônios, mas da própria alma. Em um castelo gótico remoto transformado em hospital psiquiátrico para soldados, o Coronel Kane, Stacy Keach, chega para curar um grupo de homens quebrados e insanos. Ou assim parece. O que se segue é um sonho febril de risos, desespero existencial, esperança violenta e loucura incessante. O filme oscila intensamente de comédia absurda, astronautas encenando Shakespeare com cachorros, para tragédia pungente. As batalhas de Cain, com um paciente brilhante e desequilibrado, Scott Wilson, desnudam todas as camadas de sanidade, fé e identidade, até que restam apenas perguntas cruas e sangrentas. Existe Deus? Algo justifica o sofrimento? A loucura pode ser uma forma de graça? Blatty dirige com uma ambição surpreendente, cinematografia exuberante, imagens surreais e crescendos emocionais impactantes. Mas o público e os críticos não sabiam o que achar de Ele Desapareceu, tornando-se uma obra-prima, esquecida sobre a luta pela dignidade humana, em um mundo que parece abandonado por significado. Assistir The Ninth Configuration é como entrar no olho de uma tempestade de luto, absurdidade e anseio espiritual. Pode muito bem partir seu coração wide, aberta. O Sangue dos Heróis, 1989. Antes de Mad Max. Estrada da Fúria. Redefiniu a narrativa pós-apocalíptica. The Blood of Heroes já desenhava uma visão brutal e bela de sobrevivência através do esporte e sacrifício. Em um futuro sufocado por poeira onde a civilização entrou em colapso em cidades muradas e desertos estéreis, a honra não é conquistada através da guerra. Ela é conquistada através do jogo, uma mistura selvagem de rugby, combate de gladiadores e ritual tribal. Rutger Hauer interpreta Salo, um campeão caído que lidera uma equipe desorganizada de azarões, tentando desafiar a elite e recuperar um pedaço perdido de dignidade. Joan Chen e Vincent D'Onofrio estão incrivelmente intensos, como jovens guerreiros, sonhando com algo maior do que a sobrevivência. As batalhas são cruas, sangrentas, desesperadas, não para espetáculo, mas por significado, em um mundo sem piedade. Dirigido por David Webb Peoples, o roteirista por trás de Blade Runner e Os Imperdoáveis, The Blood of Heroes está repleto de arrependimento e resiliência. Não há vitórias fáceis. Cada ponto marcado parece um punho, levantado, contra esquecimento. Ignorado no lançamento, principalmente devido ao seu tom sombrio e à falta de estrelas americanas, o filme construiu uma segunda vida através de fandoms cult e circuitos de VHS subterrâneos. É um filme sobre lutar não para vencer, mas para provar que você já existiu. E no mundo de hoje, essa mensagem é mais forte do que nunca. Trouble in Mind, 1985. Imagine um sonho no ar pintado em neon e sussurrado por anjos e bêbados. Esse é Trouble in Mind, a surreal e dolorosa carta de amor de Alan Rudolph para almas perdidas em um mundo girando fora de controle. Situada na fictícia Cidade da Chuva, uma metrópole nebulosa fora do tempo, encharcada de chuva e iluminada por neon, a história segue Hawk, Chris Christopherson, um ex-policial com um passado violento tentando encontrar redenção. Em sua vida surge um jovem casal, o desesperado Coop, Keith Carradine, e sua esposa de olhos arregalados, Georgia, Lori Singer, que estão sendo seduzidos e arruinados pelo submundo criminoso da cidade. Não é uma história contada em diálogos duros e tiroteios. É uma história cantada, cheia de notas de graça estranhas, romances condenados e cintilantes. Esperanças. Christopherson entrega uma performance de cortar a alma, seus olhos carregando o peso de 1000 arrependimentos. Geneviève Bujold traz uma ternura feroz e vulnerável que nos comove. Até Divine, lendária por papéis extravagantes, apresenta uma atuação de partir o coração como uma chefe da máfia cansada do mundo, adicionando um toque agridoce a cada cena. A música, o clima, a tristeza, tudo colide em um noir que não apenas lamenta os mortos, mas os sonhos moribundos dentro de todos nós. Trouble in Mind mal fez uma ondulação, comercialmente, mas se você permitir, ele atinge fundo e afina sua alma como um piano desgastado, tocando uma canção que você não sabia que precisava. Descender, 1982. Antes de A Hora do Pesadelo tornar o terror dos sonhos popular, Descender ousou sugerir algo ainda mais assustador. E se você não pudesse escapar da mente de outra pessoa, um jovem conhecido apenas como John Doe, número 83, tenta se matar e acaba em um hospital psiquiátrico. Lá, a doutora Gail Farmer, Catherine Harold, tenta ajudá-lo, mas logo ela é atormentada por visões vívidas de pesadelo, visões que parecem muito reais. Verdade? John Doe é um transmissor, alguém cujos sonhos se manifestam violentamente no mundo real.
Não há como escapar dele, nem mesmo acordado. O diretor Roger Christian, decorador de cenários de Star Wars, cria uma atmosfera sombria e arrepiante, com cores suaves, corredores ecoantes e súbitos surtos de terror surreal. O filme não é lá alto ou chamativo. Ele rasteja sob sua pele lentamente. Então, aperta seu coração como um punho frio. O Sender foi lançado nos cinemas sem muito alarde, esmagado por horrores maiores. Lançamentos. Ainda assim, John Carpenter, Wes Craven e Quentin Tarantino citaram-no como uma pedra angular esquecida do horror psicológico. É um filme que não só assusta você, ele se infiltra em você, fazendo-o questionar seus próprios sentidos, sua própria sanidade. Em uma década obcecada pelo excesso, The Sender sussurrou algo muito mais assustador, o verdadeiro pesadelo. É que sua mente já não é mais sua. Dreamscape, 1984. Antes de A Origem transformar sonhos em um campo de batalha, Dreamscape ousou entrar em nossas mentes adormecidas e encontrou monstros à espreita. Dennis Quaid estrela como Alex Gardner, um psíquico talentoso recrutado por uma agência governamental que experimenta com tecnologia de compartilhamento de sonhos. O que começa como curiosidade científica rapidamente se transforma em um labirinto de pesadelos, assassinatos políticos e o colapso de limites psíquicos. Há uma energia intensa e febril no filme, misturando paranoia da Guerra Fria, horror psicológico e ficção científica de alto conceito muito antes de se tornar uma tendência. O diretor Joseph Ruben, de O Padrasto, maneja os gêneros sem esforço. 1 minuto é um thriller de conspiração. No seguinte, você é mergulhado em um pesadelo infantil de cobras gigantes e sequências de perseguição sem fim. Kate Capshaw traz calor e mistério, como uma companheira de viagem dos sonhos, enquanto Christopher Plummer e Max von Sydow adicionam gravidade como forças rivais, lutando pelo potencial da tecnologia. No centro de tudo está uma ideia aterrorizante. E se o lugar para onde você se refugia em busca de segurança, seus sonhos, puder ser usado como arma contra você, embora Dreamscape tenha ganhado um culto de seguidores, foi ofuscado por filmes de ficção científica maiores da sua década. Hoje é um pioneiro ousado, imperfeito, mas deslumbrante da narrativa de mundos dos sonhos, posteriormente aperfeiçoada por Nolan e outros. Em um mundo obcecado por controlar a realidade, Dreamscape nos lembra que as verdadeiras guerras são travadas de olhos fechados. Coração Satânico, 1987. Uma história de detetive cheia de sangue, suor, voodoo e condenação. Angel Heart é uma descida tão lenta e tão brutal que você não percebe que está no inferno até o último quadro. Mickey Rourke dá a melhor atuação de sua carreira como Harry Angel, um detetive particular contratado pelo misterioso Louis Cifra, Robert De Niro, para encontrar um homem desaparecido. A trilha leva dos becos sórdidos da Nova York dos anos 50 aos pântanos abafados e mergulhados no ocultismo de New Orleans. O diretor Alan Parker, Expresso da Meia-Noite, The Wall, encena cada cena como um pesadelo febril. Sombras muito escuras, sangue muito pegajoso, sorrisos muito largos. Rourke interpreta Angel com uma bravata nervosa e desmoronante. Um homem durão o suficiente para lidar com qualquer caso, exceto aquele que realmente é sobre ele mesmo. Lisa Bonet oferece uma performance destemida e trágica, que ainda choca décadas depois. E De Niro, frio, calmo, horripilante, revela sua verdadeira natureza em uma reviravolta final que faz seu estômago cair na escuridão. Angel Heart fracassou em A América Agradece em parte a uma controversa batalha por uma classificação NC-17, mas o tempo a transformou em um tesouro cult, uma lenta e agonizante descida ao pecado e à autodestruição, tão bela quanto é insuportável. Assistir Angel Heart é como afundar lentamente em areia movediça feita de seus próprios erros. Radioactive Dreams, 1985. E se o mundo acabasse e os únicos sobreviventes fossem 2 crianças que cresceram lendo romances de detetive e ouvindo discos de swing. Essa é a genial ideia de Radioactive Dreams, um coquetel radioativo de ficção científica pós-apocalíptica, sátira no ar e punk anárquico dos anos 80. Philip, John Stockwell e Marlo Michael Dudikoff emergem de seu abrigo antinuclear em um deserto povoado por gangues mutantes. Mutantes dançarinos de discoteca e cultos do fim do mundo. Vestidos como detetives baratos, eles tropeçam no caos com um otimismo ridículo, determinados a se tornarem os primeiros detetives pós-nucleares do mundo. O diretor Albert Pyun, de Cyborg, Nemesis, cria um futuro insano iluminado por neon que parece uma mistura de Mad Max com Uma Cilada, para Roger Rabbit. A trilha sonora, repleta de synth-pop e estranhas músicas rockabilly, dá a tudo uma sensação delirante. Momentum. Mas sob a superfície gonzo, há uma tristeza latente também.
Uma sensação de que a inocência não é apenas ingênua, mas vital, a última coisa frágil que vale a pena salvar depois que tudo o mais queima. Radioactive Dreams nunca teve um lançamento adequado. Marketing ruim e críticos confusos deixaram-no apodrecer na obscuridade do VHS. Mas para aqueles que a encontram, é uma lembrança agridoce de que mesmo no fim do mundo, sonhadores ainda podem dançar. The Reflecting Skin, 1990. Sim, tecnicamente 1990, mas feito totalmente no final dos anos 80 e muito deslumbrante para não ser incluído. The Reflecting Skin é a infância transformada em uma alucinação febril e apodrecida. Um pesadelo gótico americano como nenhum outro. Situations. Ambientado nos infinitos campos de trigo do Idaho pós-guerra, o filme segue o jovem Seth Dove, Jeremy Cooper, enquanto ele testemunha uma série de situações cada vez mais bizarras e horripilantes. Eventos, assassinatos de crianças, suicídios, lendas de vampiros, desintegrações familiares. Mas filtrado através dos olhos de Seth, tudo parece distorcido, mítico. Desconhecido, o diretor Philip Ridley filma a paisagem como uma pintura sinistra. Os campos de trigo dourados parecem brilhar com uma ameaça oculta. Os celeiros vazios ressoam com um mal invisível. Viggo Mortensen, em um papel inicial e comovente, interpreta o irmão mais velho de Seth, traumatizado pela guerra. Um homem tentando voltar para casa só para encontrar novos horrores à espera. No fundo, The Reflecting Skin não é sobre monstros do lado de fora. É sobre os monstros que crescem dentro das crianças, quando o amor, a segurança e a verdade se corroem. Ignorado no lançamento por ser estranho demais, o filme tornou-se uma lenda sussurrada entre aqueles que gostam de um horror poético, doloroso e inesquecível. Ele não assusta no sentido tradicional. Ele assombra você, se infiltra na sua pele e nunca sai. A Fortaleza, 1983. E se o mal antigo pudesse infectar até os justos? A Fortaleza de Michael Mann é uma épica de horror branca deslumbrante e aterradora que tentou condensar o mal cósmico em um filme de 2 horas e quase se destruiu tentando. Em um castelo remoto dos Cárpatos, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados nazistas libertam uma força malévola, antiga, presa dentro. À medida que os corredores nebulosos do castelo sangram a escuridão, o filme se transforma em algo de outro mundo. Marumaining Nidoridal, parte thriller sobrenatural, parte meditação metafísica sobre a própria natureza do mal. Scott Glenn interpreta um guardião misterioso. Ian McKellen, antes dos dias de Gandalf, interpreta um acadêmico desesperado e moralmente quebrado. E o mal, Molazar, uma entidade de imenso poder e tragédia sinistra, menos monstro do que esquecido, Deus. A trilha sonora de sintetizadores do Tangerine Dream transforma tudo em um turbilhão hipnótico e onírico. E a direção de Mann, geralmente tão precisa, torna-se alucinatória e instável, talvez apropriada, dado a força incontrolável que os personagens liberaram. A Fortaleza foi notoriamente mutilada pelo estúdio, cortada de uma épica de 210 minutos para uma confusa versão teatral de 96 minutos. Fracassou. Mann a repudiou. Mas mesmo em sua forma fragmentada, The Keep irradia admiração e desespero. Um filme grande demais, belo demais, falho demais para ser esquecido. É um monumento à ideia de que algumas histórias são perigosas demais para serem contadas de forma limpa. Esses filmes não desapareceram simplesmente. Eles lutaram, sangraram e esculpiram pequenos reinos nos corações daqueles dispostos a... Ouça, Joias Escondidas não são apenas filmes esquecidos, são histórias secretas, fantasmas que sobreviveram ao fogo. Se você sentiu até mesmo um batimento de maravilha, terror ou assombro agridoce hoje, aperte o botão de like, inscreva-se e vamos continuar cavando, porque o melhor do cinema nem sempre está sob os holofotes. Às vezes, está escondido nas sombras, esperando que você o encontre.